Então, vou começar primeiro com o professor Nelson Marconi, discutindo hoje, professor, ainda, claro, está na fase da comissão mista do Congresso Nacional. Comissão mista, para quem nos acompanha, é que você tem senadores e deputados federais, né? Que está analisando justamente uma medida provisória. A medida provisória foi adotada sem ser muito professoral, mas tem de ser pela Constituição de 1988. É uma novidade, nós não tínhamos medida provisória, nós tínhamos outras formas, como muito piores, como o decreto-lei, e a medida provisória é mais típica de um regime parlamentarista, porém ela foi votada antes de se votar o regime. Problemas da tramitação, e acabou criando alguns problemas. Ela foi mudando com o passar do tempo, inclusive o momento de quanto tempo precisa para ser votada, quando ela cai, né, por alguma razão, e essa é muito, muito importante, porque envolve a questão da arrecadação do governo no momento de dificuldade das contas públicas. Eu vou rapidamente, anotei algumas questões, professor Nelson Marconi, muito rápido aqui, e a discussão passou pelo imposto pelas fintechs que devem subir, né? As apostas esportivas, que são as bets, que têm hoje um domínio fantástico no Brasil. O Brasil é um país maravilhoso, cassino é proibido e bet é permitido. Isso é só no Brasil, tá bom? Qualquer país sério do mundo pode ser o oposto, mas aqui bets pode, cassino não. A questão que era para aumentar de 18%, parece que ficou cerca de 12%. As LCAs e LCIs teria isenção, isso também é a questão tinha que pagar imposto de renda, mas vai continuando isento no imposto de renda. Só com essas duas medidas, o governo pede das duas últimas cerca de 4,3 bilhões. A grande questão, professor Nelson Marconi, é que ninguém sabe do que está sendo tratado. E tem gente na rua que discute com a maior facilidade. O que é uma fintech, por exemplo, de forma muito simples. Não adianta nada o sujeito brigar na rua com o vizinho, por um grupo do WhatsApp, se é o lulismo ou o bolsonarismo, que não é nem ismo, porque o lulismo não tem ideias, nem o bolsonarismo tem ideias no sentido de visão de mundo. Não existe ismo. Mas na idiotia, a lá Nelson Rodrigues, que eles tão bem definiu, as pessoas começam a discutir fintech. Aí você para e pergunta, o que é uma fintech, assim, sinteticamente, por favor? Sinteticamente, é uma organização financeira, sim, pequena, tá certo? E que pode fazer várias operações, né, com capital menor, digamos, com quantidade de recursos menor, trabalha com quantidade de recursos menor do que um banco maior atuaria, certo? Sem fiscalização do Banco Central? Com uma fiscalização muito mais flexível, digamos, do Banco Central. Perfeito. Inclusive, foi por aí que a gente viu que aconteceram problemas recentes de denúncias enunciadas ao crime organizado de que eles estavam usando algumas fintechs. Veja bem, as fintechs não são de forma nenhuma todas, nem a maioria, tá certo? Mas dada que existe uma flexibilização baixa, abre-se espaço para isso. A criação desse mecanismo foi para tentar democratizar mais o mercado financeiro, né, e tentar fazer com que você pudesse ter uma concorrência maior nesse mercado. De fato, você ampliou a concorrência, mas também a flexibilização da fiscalização acaba dando margem para você usar as fintechs para todo tipo de operação. Sem ser chato e abusar da sua bondade, ninguém sabe o que é LCA nem LCI. Eles imaginam ou que é um patrocinador de algum time da Premier League, né? Ou é algum grupo novo aí, de rock, né? Porque o rock aqui hoje vive uma decadência, é de funk, alguma coisa de gênero. O que é uma LCA e uma LCI? Sinteticamente também, porque nós vamos discutir umas questões que todo mundo está falando, só que nós temos de partir do pressuposto, nós que viemos da universidade e do exercício professoral, que quem está nos ouvindo primeiro precisa saber o que é, para depois a gente discutir se aquilo é correto ou não em relação à tributação. Grosso modo, o que é uma LCA e uma LCI? São papéis, que a gente fala títulos, né? Sim. E estão, no caso da LCA, vinculados a investimentos no setor do agronegócio, e da LCI também são papéis, títulos, estão vinculados ao investimento no setor imobiliário. Quer dizer, o setor, o agronegócio e o setor imobiliário, quando eles vão fazer captação de recursos no mercado para fazer os investimentos, eles podem vender esses títulos, vender esses papéis para captar recursos. Sim, né? perfeito. E são títulos que hoje têm uma tributação igual a zero. Então, muita gente fala, eu vou aplicar em LCI e LCA, você tem uma tributação
Zero, que do ponto de vista da comparação com os outros ativos não se justifica tecnicamente. Mas a gente pode entrar nessa discussão primeiro, depois. Claro. Primeiro vamos explicar o que é cada um. Né? Perfeito. Não, obrigado. Vamos só fazer essa uma breve introdução que eu acho necessária para a gente começar nosso diálogo de hoje aqui no Visão Crítica, que é para a gente saber do que nós estamos tendo tratado. Foi importante o professor Nelson Marconi falar das fintechs, que elas ficaram para o grande público, que não sabe qual é o papel de uma fintech, como se todas elas tivessem vinculações com o crime organizado pelas denúncias recentes de valores bilionários, e aí não é um exagero, bilionários, que transitaram pelas fintechs sendo lavados e oriundos de atividades ilícitas tal. E evidentemente são algumas delas, né? E essa é uma questão que nós vamos ter que se debruçar no futuro de ter um maior controle sobre elas. Eu vou começar com o nosso convidado externo, remoto, professor Carlos Violão. Desculpe aí, fizemos essa nossa introdução porque eu acompanho o senhor há tanto tempo, porque muitas vezes eu brinquei aqui citando o Nelson Rodrigues, de início, a história de que os idiotas vão tomar o poder no mundo e no Brasil, não pela capacidade, mas pela quantidade, e com aquela voz à lá Nelson Rodrigues, porque eles são muitos, tal. E eu acho que nós muitas vezes fazemos grandes discussões no Brasil e as pessoas quase que não nos entendem. Primeiro, agradecer a presença do senhor. Eu começo com o senhor e coloco a seguinte questão. Hoje tivemos uma reunião da comissão mista da Câmara e do Senado, só para explicar sempre a quem nos acompanha, e 13-12, uma votação muito apertada, foi aprovada o texto da medida provisória, que tem depois de tramitar pela Câmara, pelo Senado, como determina a nossa Constituição. Eu pergunto para o senhor, grosso modo, eu sei que é um conjunto de questões que estão na MP. O senhor ficou satisfeito com a decisão, com o conjunto da medida provisória? Eu sei que é uma coisa muito ampla, mas estou falando mais no sentido genérico. E qual é a opinião do senhor sobre isso? Bom, isso é para mim, né? Isso é para o senhor. Uma pergunta espécie Deus e sua obra. Eu sei que é uma coisa muito ampla, mas como é que o senhor está vendo? Eu não vi você falar meu nome. Sim. Eu não ouvi você falar meu nome. Então eu colocaria ao senhor essa questão sobre o encaminhamento dado. Agora nós estamos discutindo uma medida provisória que é muito ampla, polêmica, e é natural, democracia assim. Eu queria saber a opinião do senhor sobre essa medida que hoje foi aprovada na comissão e ainda depois terá de ir ao plenário da Câmara dos Deputados e o Senado, como determina a Constituição. O que eu coloco para o senhor é qual a opinião sobre essa MP. Tá. Qual é a MP? Porque eu acho que eu perdi o começo da conversa. É a MP que foi hoje à noite, que está discutindo a questão do imposto sobre as fintechs, né? Se deve subir ou não deve subir, a questão daí que envolve as bets, as chamadas apostas esportivas, as letras LCA e LCI, são esse conjunto de medidas que estão lá na MP. Este assunto eu não estou acompanhando, sim, nem imaginava que iria ter de falar sobre ele. Eu estava entendendo que a nossa questão era a questão do subsídio na conta, no aluguel, enfim, era aquela outra e não essa das fintechs. Eu não sei, a confusão aí, não sei, tá de que lado. Não tem problema. Então, sobre essa questão dos subsídios aí que o senhor destaca, qual é a opinião que o senhor tem? Tá, aqui o que eu queria chamar a atenção é que nós precisamos falar sobre o grau de aprofundamento do envelhecimento populacional, que é uma variável chave para a gente discutir esse tipo de assunto hoje em dia. Nós não podemos tratar de algo que tem um impacto fiscal pesado, grande, como esse subsídio que está sendo concedido, sem falar sobre onde ele toca, onde ele pode pegar. E aí, esse grau do aprofundamento do envelhecimento populacional é algo que muita gente não está percebendo porque não acompanha, por alguma razão, o assunto assim mais de perto,
Mas esse grau de aprofundamento, que é bastante forte, no nosso caso, ele está, ou a gente podia chamar isso de algo que na demografia se chama razão de dependência dos idosos. E ele nos leva a um fenômeno que já está acontecendo, que a gente tem de perguntar se esse subsídio vai interferir, vai atrapalhar. É a questão da disparada dos gastos previdenciários, que é o item número 2. Eu falei, primeiro, o envelhecimento populacional. Depois, a disparada dos gastos previdenciários, e agora eu falo da desabada dos investimentos públicos que ocorreu em função da disparada dos gastos previdenciários. E, por último, eu menciono o crescimento real do PIB, que passou a estar ameaçado por conta disso que eu falei antes. Por quê? Porque se eu tenho um fenômeno, que é o envelhecimento populacional que existe hoje no Brasil, que causa uma disparada de gasto corrente, que é o previdenciário. E, por sua vez, isso leva à desabada dos investimentos públicos. É natural esperar que o crescimento real do PIB vai cair no fim desse processo. E aí vem a pergunta, para falar desse tipo de subsídio, alguém que toma as decisões imaginou que poderia ter esse impacto, que, a meu ver, é muito importante, que é o da, em última instância, da desabada dos investimentos públicos e da queda da trajetória de crescimento real do PIB e por trás do emprego. Enfim, isso é algo que tem que se perguntar a quem toma essa decisão, se isso foi discutido, se isso foi levantado, para ver se alguém tem algo a dizer sobre isso, porque isso está aí para quem olha as coisas com a lupa. Quem não olha não percebe isso e não vai pensar na questão do subsídio em relação a esse tipo de impacto que eu estou falando. Por isso que eu estou dizendo, é muito bom dar o subsídio, mas avaliou-se o impacto que isso poderia ter dessa forma que eu falei? É a pergunta que eu devolvo. Bruno, eu vou fazer uma pequena mudança, então, do que eu tinha feito da introdução e colocar uma questão que me parece central a partir das observações do professor Raul Veloso. É uma discussão política. Subsídio, para quem nos acompanha, são formas que o governo concede a classes sociais que têm poder no Congresso Nacional. O Zezinho, que mora no Capão Redondo, esse não tem influência no Congresso Nacional. Agora, aquele que tem um escritório muito bonito na Faria Lima, tem. Só que ele representa, em termos numéricos, isso daqui. E o Zezinho do Capão Redondo, isso, numa linguagem muito simples. Então, quem tem poder, fala grosso. E quem tem poder é quem tem poder econômico e lobby em Brasília e partidos políticos que vocalizam o discurso dos lobistas e daqueles privilegiados que não pagam impostos. Basta ver a renúncia fiscal de... Antes era 500 bi, 600, 700, 800. Em São Paulo, o governo estadual renuncia a 85 bi por ano aqui, 85 bi. E fora, faltam as prefeituras. Nós temos em São Paulo 645 prefeituras. Então, veja aí agora, a Previdência, aí já pega quem? O andar de baixo, para usar uma imagem do Hélio Gaspar. Nós tínhamos uma referência aqui, isso para situar quem nos acompanha, que era o Chile. O Chile era uma maravilha em 2019, falavam aqui. Eu acompanho o Chile porque eu fiquei anos dando aula de História da América Latina, apesar de que eu estudei o México, mas acompanhava o Chile e sabia que não era nada daquilo. Aquilo desabou, porque a média dava meio salário mínimo. Aí falaram, aí quando tudo desabou, a Praça Itália em Santiago lotada, com milhares de pessoas, aí deixou de ser o Chile.
passou a ser a nossa gloriosa Argentina. Aí o meu avô, que é argentino, eu acompanho a Argentina também por causa disso, já falecido, nós estamos vendo que tem agora 700 milhões de dólares de reservas, que pode usar 700 milhões de dólares de reservas. Um desastre o governo Milei, mas era a solução apresentada um ano atrás. Eu perguntei para a pessoa, você conhece a história argentina? Comecei a perguntar da independência, né? Lembrar, afinal eu nasci no dia da independência, no dia 25 de maio, né? Aí comecei 25 de maio de 1810, depois é o 9 de julho de 1816, aí são as grandes avenidas, lembrar a Praça de Maio e tal. Eu estou falando essa longa introdução, é que no Brasil nós pegamos exemplos externos sem conhecê-los, e depois é uma grande tragédia. O Milei, alguém que anda com uma motosserra, você não pode levar a sério. E está dando no que está dando, inclusive com envolvimento com crime organizado. Basta ver a eleição que está ocorrendo lá, que eu acompanho diariamente, que é a próxima eleição em outubro. Eu pergunto a você, Bruno, depois desse longo arrazoado, como é que fica essa questão? Tem os subsídios. A pressão no Congresso Nacional é muito grande. Nós já tivemos várias reformas previdenciárias nesse século. É bom lembrar que a primeira foi a do PT, em 2003, que levou a um racha que nasceu o PSOL. Vamos só lembrar isso, não vou fazer toda a história, mas só pegar o século XXI. Como é que fica essa questão, contas públicas, subsídios para setores privilegiados, que não devolvem esses subsídios, né, que são na base da pressão, e a realidade concreta das contas públicas, que são preocupantes. Nós temos a menor taxa de desemprego histórica desde 2012, da série histórica, é menor. Não podemos, eu não estou aqui fazendo elogio da política macroeconômica do governo, mas é o dado, não posso fugir ao dado, né? Inclusive que eu tenho discordância sobre isso também, mas o dado é esse. Como é que fica isso no campo da sua análise, do seu trabalho e dessas pressões, que afinal é Brasília que acaba decidindo tudo, né? Bom, o que a gente sabe sobre subsídio é que, enfim, o governo muitas vezes vai bem intencionado, cria um subsídio, né? Cria uma política pública, às vezes sem a necessária análise sobre o impacto dessa política pública. E não à toa, muitas dessas políticas públicas não são eficientes. Ou seja, esse investimento feito pelo governo, né, da forma que ele abre mão de receita, não retorna para o resto da população, ou não retorna como ele gostaria. Enfim, isso acontece N vezes, né, e vem acontecendo, já aconteceu. A questão é que ele não consegue tirar os subsídios, né? Acho que aí a gente passa por um problema estritamente político, né? O governo tem uma série, como você bem comentou, uma série de subsídios, né? Ali em torno de 600, 700 bilhões por ano, tá? E ele não consegue tirar. Por que ele não consegue tirar? Né? Até algo que a gente vinha conversando antes de entrar ao ar, né? O fato é que o governo não tem uma base de apoio suficiente, eventualmente, para propor políticas ou propor reformas profundas o bastante. Acho que é outra discussão se ele gostaria de fazer isso ou não, mas o fato é que hoje ele não consegue propor a sua agenda. É verdade também que os governos anteriores não foram mexer nesse vespeiro, né? Então, enfim, em parte por conta de pressão de lobbies, enfim, grupos de interesse, mas a grande verdade é que esses subsídios estão aí, os gastos continuam crescendo em cima, né, desse montante já expressivo de subsídios, e a gente tem hoje uma situação fiscal delicadíssima, né? A gente não só está em déficit, mas a perspectiva de sair do déficit, né, depende mais eventualmente do próximo governo, né, seja ele quem for. Enquanto isso, a dívida continua crescendo, todos os agentes continuam assustados, né, o risco é muito alto e não à toa a taxa de juros está onde está. Então, isso reflete muito a nossa situação fiscal delicada e sem uma solução na mesa, né? Sem uma solução, não vou nem dizer definitiva, né? Mas um plano razoável para o equilíbrio desse problema fiscal. Acho que esse é o grande problema. O subsídio, naturalmente, é uma das peças desse quebra-cabeça, tá? Mas, eventualmente, é uma peça que tem um custo político, né, muito elevado para o governo mexer nisso, nesse momento. Professor Nelson Marconi, desculpe aqui a minha rouquidão, que eu não me dou bem com o ar-condicionado. É a seguinte questão, a França, nos últimos 2 anos, teve 5 primeiros ministros, inclusive agora tem uma crise
e passa pela previdência social, que é uma discussão seríssima na França e que tem outras razões, são muito mais complexas do que aqui no Brasil, né? A França tem um regime semipresidencialista, produto da Constituição de 1958, golista, né? Aprovada por plebiscito, é bom lembrar, essa Constituição de 58, mas tem a discussão da Previdência Social que divide. Hoje a França está um terço. Um terço está próximo ao atual presidente, que vive uma pressão até de renúncia. O outro terço está com a extrema-direita e o outro terço com a França insubmissa, né? Auto-intitulado França Submissa, que é os grupos de esquerda e os mais à esquerda, que é aquela esquerda tradicional francesa do antigo Partido Socialista. Bem, e a questão da Previdência está colocada. No Brasil, nós tivemos, portanto, não é um problema que está colocado em vários países do mundo, por isso que eu fiz essa colocação. No caso brasileiro, professor, se nós juntarmos os problemas que nós temos em relação às contas públicas, e aí uma questão que o senhor escreveu e eu li, na Conjuntura Econômica, se não me engano, sobre a pejotização, que mistura essa questão, porque a pejotização, ela é uma irmã chipófaga dessa crise da previdência social e que tem a ver com essa situação grave dos gastos públicos por onde nós vamos. Como é que nós ficamos? Pois é, muito bem colocado, Marco. Desculpa, eu também fiquei rouco. A Previdência, ela tem questão, se a gente não mudar de alguma forma o sistema, o regime de arrecadação, de financiamento no futuro, nós vamos ter também problemas muito sérios, né, lá para frente. Por quê? Você tem o envelhecimento da população, primeira coisa, certo? Segunda coisa, você tem esse outro fenômeno que está acontecendo, que a gente vê no mercado de trabalho, que é essa chamada pejotização, né, que é as pessoas trabalharem como pessoas jurídicas, né, num regime que é diferente do que é o tradicional, que é o regime de carteira. Depois a gente pode entrar na discussão sobre quais são os motivos que isso aconteceu, mas o fato é que a pessoa que trabalha como pessoa jurídica hoje, o chamado pejotizado, trabalha como se fosse uma microempresária individual ou mesmo com um contrato dentro de uma empresa, recolhe um imposto muito menor, inclusive para a Previdência, né? E o sistema previdenciário nosso no Brasil é um sistema de quem está recolhendo hoje imposto, está contribuindo para pagar a aposentadoria de quem hoje está aposentado. É um regime que a gente chama de um regime solidário. É um regime no qual quem trabalha hoje contribui para pagar a aposentadoria de quem está aposentado hoje, certo? O que a gente vê, quando tem menos pessoas trabalhando mas está crescendo muito o número de pessoas, proporcionalmente mais o número de pessoas que está trabalhando por conta própria, como pejotizado, eles contribuem muito menos. E isso tende a desequilibrar o sistema, mais ainda previdenciário. Desequilibrar mais ainda, porque você continua tendo uma despesa crescente em função do envelhecimento, em função da própria evolução, né, digamos, né, da população, do ponto de vista demográfico. E do lado da arrecadação, a arrecadação tende a cair se esse movimento no mercado de trabalho continuar. Então, o que acontece? Em algum momento, nós vamos ter que discutir tanto essa questão, né, já está sendo discutida, inclusive, né, no Supremo, e essa questão dos contratos de trabalho, como vão ficar, e do outro lado, a gente vai precisar discutir como financiar a Previdência. Porque o financiamento da Previdência só baseado no trabalho, as duas coisas são complementares, é um financiamento que tende a não dar certo, porque você está mudando a cara do trabalho, quer dizer, as características do trabalho no mundo, certo? E, ao mesmo tempo, né, você também está mudando esse financiamento, essa forma de financiar o trabalho, e você não está conseguindo, digamos, ter vamos dizer, um crescimento, né, suficiente da arrecadação de forma a financiar todo esse sistema. Então, a tendência é, a médio prazo, também com o envelhecimento da população, a gente precisar pensar como vai tributar menos a Previdência, porque a tributação sobre o trabalho também é custo de um lado para as empresas, e a gente quer manter, eu acho que todo mundo aqui, pelo menos todo mundo não digo, mas acho que a maior parte da população quer que continue existindo um regime previdenciário. Ele é fundamental para a gente ter uma estrutura de bem-estar social na sociedade. Você vê que a própria briga na França, em boa parte, foi por causa do regime de aposentadoria. Então, parece que é uma coisa trivial, mas não, é uma coisa muito importante para a sociedade. Tem que ser feita uma discussão grande sobre isso. Raul Veloso, eu pergunto para o senhor,
usando um título de um livro de um grande escritor que eu li no colegial. Na época era colegial, só avisando aos mais jovens, a denominação depois mudou para segundo grau e depois para ensino médio, mas eu sou lá de trás. Nós líamos, na época que se lia livro no colegial também, O Encontro Marcado, do Fernando Sabino, um grande escritor, que infelizmente acabou ficando marcado por um livro pavoroso chamado Zélia, uma Paixão, que não tem nada a ver com a obra literária dele, que é muito importante. Eu, usando o título Encontro Marcado, eu pergunto ao senhor, será que o Brasil tem um encontro marcado com a crise em 2027, independente de qual presidente ser eleito em outubro do ano que vem? Bom, eu vou dizer para vocês o seguinte, a minha sensação de acompanhar esse assunto com bastante atenção, esse sobre o qual eu já falei, todos vocês estão falando, é de realmente ficar muito preocupado com o que eu estou vendo, que é o fato de que os gastos previdenciários no Brasil dispararam por conta, fundamentalmente, do grau de envelhecimento da população e a desabada dos investimentos públicos foi uma consequência natural. E com ela é uma pena que eu não possa mostrar o gráfico que mostra isso tudo para vários anos recentes. Mas o que acontece? Desaba o investimento em infraestrutura, aí o crescimento, o privado, o investimento privado em infraestrutura, eu acompanho essa variável também, ela vem caindo porque ela se move em sintonia no Brasil com o que ocorre com o investimento público. Como o investimento público está sufocado pelo crescimento do gasto excessivo, do gasto previdenciário, por sua vez, causado pelo envelhecimento populacional, aí o que nós estamos assistindo é a desabada dos investimentos públicos e, na sequência, do gráfico do crescimento real do PIB. Ele pode oscilar num ano aqui, outro ali, mas a tendência é de queda. Nós estamos presos nessa armadilha que eu mencionei. Realmente é uma pena eu não poder mostrar o gráfico, porque aí ficaria muito mais claro, mas isso significa, a tal armadilha a que eu estou me referindo, é que o Brasil, se não der uma chacoalhada nessa situação para valer, vai ter uma tendência declinante de taxas de crescimento do PIB, do emprego. E não há governo Lula, não há governo de esquerda, não há governo que consiga, supondo que essa tendência política continue presente, que consiga ter um resultado em matéria de crescimento econômico favorável se ele não atacar esse problema da disparada do gasto previdenciário. Não tem jeito, isso tem de ser estudado, analisado e visto o que é que dá para fazer para as coisas voltarem ao normal. Então, nesse sentido, pelo começo da sua pergunta ou da sua colocação, o que eu digo é que nós estamos aqui no Brasil hoje no meio de infelizmente, de uma grande enrascada. Eu pretendo escrever minha próxima coluna no Estadão falando isso, porque é muito dramático observar isso e perceber que